Os espasmos epilépticos infantis, agora acabou então, vamos começar outro assunto. Então daqui a pouco você fala, mas esse cara não está falando de crise focal migratória, agora está falando de espasmo. Não, encerrou, agora espasmo infantil. Espasmo infantil, ou síndrome dos espasmos epilépticos infantis, é um termo proposto para englobar tanto a síndrome de West, assim como as crianças que apresentam-se com espasmos infantis que não têm todos os critérios para a síndrome de West. É muito interessante isso, porque tem bastante criança que é assim, né? Ela tem o quadro que lembra o West, mas não tem todo o padrão. A síndrome de West, ela classicamente ela é referida por uma tríade. Aquela tríade clássica, né? O distúrbio do desenvolvimento, a psarritmia e os espasmos epilépticos. Você vai ter uma estagnação do desenvolvimento neuropsíquico, motor, ou então até uma regressão. Entretanto, crianças com a síndrome dos espasmos epilépticos, frequentemente elas não têm um desses critérios. Ela não respeita todos os critérios. Por exemplo, o impacto no desenvolvimento pode não ser aparente ou uma psarritmia típica pode não estar presente. Essa preocupação, né, foi previamente identificada pelo grupo Delphi-West, que propôs que o termo síndrome dos espasmos infantis devesse ser aplicado para todos os casos de espasmo infantil, independente do traçado do eletrocefalograma, mantendo o termo síndrome de West para os casos nos quais a psarritmia, deixa eu ver o que ele fala, era associada. Então ele vai chamar de síndrome de West só os casos em que você tem psarritmia, porque realmente tem casos de espasmo que você não sabe se aquilo ali é ou não é West, que você não vê psarritmia. Você vê muitas vezes traçado lento, você vê multifocal, ou no começo até é traçado normal. Apesar, então, muitas vezes você ter atraso de desenvolvimento, ele fala que você pode não ter a psarritmia. Então daí você não chama de West, você chama de síndrome dos espasmos epilépticos. Essa mudança enfatiza a importância do diagnóstico precoce e da terapia, porque quanto menor for o tempo do diagnóstico e o tratamento, melhor a evolução. Essa adição do termo epiléptico para o nome da síndrome foi feita devido ao pedido de muitos neurologistas, pediatras, epileptologistas, outros experts, para evitar qualquer confusão quanto à presença de espasmos não epilépticos. Então, o termo espasmo epilético é importante para não se confundir com espasmos não epiléticos e enfatizar, né, e lembrar da natureza epiléptica dessa síndrome. A síndrome dos espasmos epiléticos é caracterizada pelo início dos espasmos epilépticos entre 1 a 24 meses, pico de 3 a 12, 1 a 24 meses, até os 2 anos de idade, mas geralmente entre os 3 meses e os 12 meses de idade. Ainda que você possa ter esses quadros em idades mais avançadas, né? As crianças podem não ter antecedente histórico ou nenhuma causa antecedente responsável pelo quadro. Por exemplo, né? Ele pode não ter nenhum evento ou pode ter causas estruturais ou genéticas implicadas. Em alguns casos, crianças com encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento ou outras epilepsias de início bem precoce, usualmente com crises focais, elas podem evoluir para ter os achados clínicos e eletrográficos da síndrome dos espasmos epilépticos infantis, após 3 a 4 meses de idade. Qual que é a epidemiologia do espasmo epilético infantil? Então, o espasmo epilético infantil, pelo que eu estou entendendo aqui, ele é mais amplo que a síndrome de West,
porque pode faltar, no caso aqui, a hipsarritmia, que é típica do West. Epidemiologia. Epidemiologia é de 30 por 100 mil nascidos vivos, quer dizer, não é pouco, né? É bem considerável, e realmente a gente, talvez, dessas encefalopatias mais graves, né, raras, talvez seja mais comum, né? Síndrome de West a gente vê com uma certa frequência. Em alguns estudos sugerem ainda uma incidência maior, dependendo se a latitude é maior. Então, nas latitudes maiores aumenta mais a incidência, tipo Finlândia, Dinamarca e Suécia. Um estudo baseado em população, aqui num corte populacional, mostrou que a síndrome dos espasmos epiléticos infantis corresponde a 10% das epilepsias que começam antes dos 36 meses, quer dizer, é frequente. Corresponde com a visão clínica que a gente tem, né? Então, abaixo de 36 meses, 10% síndrome dos espasmos epiléticos infantis. Ambos os gêneros são afetados, com uma incidência maior em meninos. Depois a gente vem na tabelinha aqui. Vamos ver o contexto clínico. A síndrome dos espasmos epiléticos infantis. Eu vou falar, ele repete tanto aqui que eu vou falar espasmo epiléptico, tá? Mas é síndrome do espasmo epilético infantil. Eu vou falar espasmo epiléptico. Tá? A síndrome dos espasmos epiléticos tem um início, então, entre 3 e 12 meses, com uma possibilidade de ocorrer de 1 a 24 meses. O início ocorre antes dos 3 meses. Aliás, se o início ocorre antes dos 3 meses, outras encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento devem ser consideradas, né? A gente está discutindo todas aqui. Antes do início dos espasmos epiléticos, o desenvolvimento pode ser normal, mas frequentemente você tem uma história de desenvolvimento anormal, é muito comum, né? Precedendo esse evento. Se você tiver uma lentificação, começa a lentificar o desenvolvimento da criança, se você tiver uma parada do desenvolvimento, se você tiver uma regressão, aliás, parada do desenvolvimento, diminuição, lentificação do desenvolvimento ou regressão é visto como o início do espasmo. Né? Ainda que não possa ser muito aparente logo no comecinho, você não presta atenção naquilo. Né? Os pais podem descrever regressão isolada, por exemplo, da atenção visual, ou uma alteração na resposta social em uns dias, dentro de alguns dias ou semanas precedendo o espasmo. Se você tiver uma parada do desenvolvimento e uma regressão, elas pioram muito se você não fizer um tratamento urgente. Então o tratamento tem que ser começado de maneira pronta, assim que você faz a hipótese de síndrome dos espasmos, né? Epiléticos infantis. Ainda que o perímetro da cabeça e o exame neurológico possam ser normais, um exame neurológico cuidadoso pode mostrar ou sugerir, dá para você algumas pistas da etiologia, incluindo, interessante, olha o que ele fala, que ainda que o perímetro da cabeça e o exame neurológico possa ser normal, um exame neurológico cuidadoso pode prover pistas para a etiologia, olha só, incluindo, né, um perímetro da cabeça normal e achados no exame neurológico. Ficou uma frase redundante aqui, né? Enfim. Além disso, exame dermatológico para estigmas sugestivos de doenças neurocutâneas, como esclerose tuberosa, complexo da esclerose tuberosa, né? A avaliação oftalmológica e o exame para achados dismórficos são importantes, que eles podem sugerir causas subjacentes. Muito bem. O curso da doença. A síndrome dos espasmos infantis frequentemente
evolui para outros tipos de epilepsia. E isso aqui é uma grande verdade, né? Outras síndromes epiléticas, especialmente síndrome de Lennox-Gastaut, ou epilepsias focais, multifocais, né? A gente vê muito multifocal oriundo de West, mas ele coloca aqui, né? Ou epilepsias focais resistentes a drogas. Ainda que não tenhamos dados precisos, tem sido sugerido que 30% dos pacientes com espasmos infantis podem evoluir para Lennox-Gastaut. 30% é bastante, né? Algumas crianças podem começar com epilepsia focal, que evolui para síndrome dos espasmos infantis, e então, à medida que a criança vai envelhecendo, ou em resposta à terapia, pode reverter para uma epilepsia focal de novo. Então, começa com focal, vai para um espasmo infantil, medica, melhora, volta para a epilepsia focal. Nesses casos, achados focais frequentemente são vistos no eletro e a hiposarritmia típica pode ser ausente. A coexistência de achados focais, crises focais, espasmos epilépticos assimétricos e achados focais consistentes no eletro devem também levantar a possibilidade de uma lesão, de uma anormalidade estrutural cerebral. Interessante, né? Você tem espasmos assimétricos, um achado focal bem consistente, você pensa num quadro lesional, né? Isso é bem clássico, né? Mas para quem está começando, fica essa dica bem interessante aí. Espasmos epiléticos podem persistir em alguns casos, particularmente com alguns tipos de encefalopatia genéticas ou estruturais, né? Em alguns indivíduos, elas resolvem com a terapia efetiva e você não vê epilepsia subsequente, né? Do ponto de vista do desenvolvimento, muitas crianças são deixadas, evoluem, né, com um desenvolvimento pobre, apesar, muitas vezes, do controle das crises, né, da evolução das crises, independente do desenvolvimento ou da evolução das crises, né. A severidade do atraso do desenvolvimento se relaciona predominantemente à etiologia e a rapidez com que você inicia o tratamento. Olha só. Então, a severidade do atraso do desenvolvimento se relaciona-se com a etiologia e com a rapidez do tratamento. Então, tem que começar o tratamento prontamente, né? Prognóstico é mais favorável para crianças com um desenvolvimento neurológico que antes dos espasmos infantis era um desenvolvimento normal, quando você não tem causa conhecida e quando você começa rapidamente o tratamento, a evolução é melhor, né? Então é um conceito que já se tinha, né? Nos casos idiopáticos, você não consegue descobrir a causa, você tem uma evolução, não tem lesão nenhuma, evolução muitas vezes é melhor mesmo. Tipo de crise. Os espasmos epiléticos são mandatórios para o diagnóstico da síndrome dos espasmos epiléticos, né? E consiste de contrações breves, tônicas, da musculatura axial. Cada um tipicamente dura menos que 3 segundos, é bem rapidinho, né? E pode ser flexor, extensor ou mista. O espasmo, né? Ele pode ser extensor, flexor ou misto. Esses usualmente ocorrem em séries salvas, né? Clusters, com um aumento proeminente dos achados motores durante a salva. Então ele vai tendo a salva, aquele achado motor vai se tornando mais proeminente. Frequentemente num período de minutos, né? Uma salva dessas pode durar até 30 minutos ou mais e são frequentemente vistas ao despertar, né? Esses podem ser simétricos ou assimétricos e podem ser sutis, com uns abalos discretos da cabeça, né? Ou do olho, ou o movimento do queixo, né? As crises focais podem também serem vistas, né? E podem co-ocorrer na criança
com espasmos, particularmente naquela situação de uma etiologia estrutural, por exemplo, esclerose tuberosa ou displasia cortical, né, focal. As crises focais podem ocorrer, seja independentemente do espasmo, ou pode preceder o espasmo, ocorrer durante ou seguir uma salva de espasmos epilépticos, né? Ou mesmo ocorrer durante, no meio de uma salva de espasmos epiléticos. As crises tônicas no início são atípicas e devem levantar uma preocupação em relação a outras encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento precoces. Então, quando você tem crise tônica, que geralmente é atípica, você fala, opa, pode ser que seja outra coisa, que não seja espasmo epilético. Mas você está vendo que o espasmo epilético tem crise focal também, independente ou concomitantemente aos espasmos, né? O eletro, vamos ver o que ele fala do eletro aqui no espasmo, hein? Vamos ver se ele fala assim, alguma coisa diferente para a gente. No período interictal, a atividade de fundo é a ipsarritmia. Caótica, alta amplitude, lentificação excessiva, multifocal, descargas multifocais epileptiformes, ou seja, né, a própria descrição do Gibbs, né, do século passado. É clássica, não muda, né? É frequentemente vista e geralmente ela é detectada mais no sono não REM, né, quando você grava sono não REM. É o que se diz, né? A ipsarritmia aparece mais no sono não REM, na vigília desses casos, muitas vezes, né, eles se tornam multifocal, e no sono REM tende a dar uma aquecida ali no padrão da ipsarritmia. Algumas crianças podem ter aqui, ó, um padrão epileptiforme ativo, multifocal, padrão muito ativo, multifocal, do EEG sem a atividade caótica na atividade de fundo que corresponde à ipsarritmia. Então, sem ipsarritmia. Uma atividade epileptiforme consistente focal, uma descarga, né, epileptiforme consistentemente focal, ou uma atividade focal rápida, deve sugerir uma causa, uma normalidade estrutural como causa, né? Então, se você tiver uma atividade epilética focal consistente, ou se você tiver aqueles surtos de atividade rápida, né, focais, você deve pensar numa causa estrutural, né? Eu lembrei da atividade rápida focal da síndrome de Lennox, né? Ela é mais ou menos bem típica, a gente não fala no caso aqui patognomônica, mas é muito típica. Então lembrar que ela também pode aparecer aqui no EEG do espasmo infantil, né, na ipsarritmia. É o que a gente chamava antigamente, há muitos anos, de trem de espículas, né? Trem de espículas. Muito no começo do curso, ou nas crianças mais maduras, a ipsarritmia pode ser ausente. Os clínicos não devem deixar, né, de colocar a terapia standard para as crianças com espasmos infantis que não têm ipsarritmia. Isso é importante lembrar, né, os clínicos, né, que se tem o quadro clínico, está com atraso, quanto mais precocemente você iniciar a terapia, melhor. E a falta da ipsarritmia não significa que não deva tratar. A gravação ictal de um espasmo epilético é caracterizada por uma onda aguda ou uma onda lenta de alta amplitude generalizada, seguida por uma atividade rápida de baixa amplitude que pode aparecer como um breve período eletrodecremental, um breve eletrodecremento. Ele colocou já a figura 7 aqui, vamos dar uma olhada, vamos ver se ele mostra aqui na figura, vamos ver a figura 7, esse aqui é o 7, não sei se é o 7, figura 7, A, B,
A e B, né? Mostra uma criança de 7 meses com um espasmo, a síndrome do espasmo epilético infantil, né? O EG interictal em A mostra a ipsarritmia, um padrão ipsarrítmico, não tem muita dúvida, né? Esse padrão caótico de alta amplitude. Se você for procurar um foco aqui, você não acha, mas tem espícula para tudo quanto é lado aqui, ponta onda, né? Alta amplitude. Lembrando que muitas vezes, não é o caso aqui, mas muitas vezes você vai ver uma maior amplitude nas regiões posteriores, tá? Na ipsarritmia típica, que a gente não está vendo aqui, inclusive a amplitude aqui é menor. Enquanto que num quadro de transição para o Lennox, a amplitude vai se tornando cada vez maior nas regiões anteriores, na amplitude das descargas. Mas tudo bem. O que nós temos aqui é um quadro bem caótico, característico de uma ipsarritmia. Esse padrão aqui, ele é muito visto durante o sono, não REM, né? E aqui provavelmente são os espasmos infantis. Aqui, ó. Você vê que o eletromiograma mostra, né? Olha aqui. A contratura muscular, que é o espasmo. E a gente tem, né, um padrão aqui, ó. Esse padrão é até mais complexo. Você tem uma ponta onda, segue uma onda lenta. E depois, na onda lenta, você ainda tem um período de achatamento aqui, ó. É um período decremental de achatamento aqui do traçado, tá vendo? Você tem a ponta onda e às vezes segue, né? E às vezes você tem a ponta onda mais uma onda lenta aqui e logo depois um decremento aqui, que é esse períodozinho aqui, ó. Período que fica achatadinho o traçado, tá vendo? Aí depois é que a atividade elétrica volta de novo lenta. Então, durante esse... Agora, é interessante lembrar que ele pode ter esse padrão aqui sem ter o espasmo, né? Esse padrão ponta-onda, o decremento, tudo sem que ele apresente naquele momento espasmos. Legal, bem legal aqui. Bom, a ipsarritmia prosseguindo, né, no texto agora. A ipsarritmia tipicamente atenua ou para durante uma série de espasmos, que a gente viu ali, né? O eletromiograma ajuda a distinguir o espasmo epilético das crises mioclônicas das crises tônicas. Ele falou, né? O espasmo ele dura menos que 3 segundos. E um padrão surto-supressão no eletro já vai levar a gente a pensar numa encefalopatia epilética e do desenvolvimento na infância. Tá? Já muda, não é, já tira a gente do grupo aqui da ipsarritmia, tira a gente, já faz a gente pensar mais no espasmo, né? Aliás, pensar menos no espasmo epiléptico, né? Neuroimagem. A neuroimagem, ela é fortemente recomendada para esclarecer a etiologia que pode ter impacto na decisão do tratamento. Então, o MRI, a ressonância magnética, é anormal e na metade a 2/3 dos pacientes com a encefalopatia infantil, com a síndrome dos espasmos epiléticos infantis. E pode mostrar ou uma lesão adquirida ou lesão congênita, focal, multifocal, difusa, né? A imagem deve ser repetida após 2 anos de vida, quando a mielinização já deveria estar praticamente completa. Se há suspeita de uma lesão focal estrutural ou na criança com espasmos infantis refratários de causa desconhecida. Sim, é que como os americanos falam, né, o contrário da gente, ou a gente o contrário deles, né? O que ele está falando, eu falei o contrário também, né? O que ele está falando é o seguinte, né? Olha aqui, se você tiver a suspeita de uma lesão estrutural, ou se a criança tiver espasmos refratários de causa desconhecida, aí você repete após os 2 anos a ressonância, né, na fase em que a mielinização deveria estar completa para fazer uma nova avaliação. É isso aí. E aí ele cita que no caso de uma referência de uma ressonância normal, você pode se valer de exames mais sofisticados, como por exemplo tomografia por emissão de pósitrons. Que essas crianças devem ser enviadas a centros de cirurgia de epilepsia para avaliação,
Como o último evento ao qual ele se referiu aqui são as displasias corticais sutis, né? Alterações focais estruturais, deve ser essas crianças, então, com essas alterações que devem ser encaminhadas para centro de investigação de epilepsia e cirurgia, não todas as crianças, né? A genética. Estudo genético é considerado quando você não encontra nada de anormal no exame clínico, nem na ressonância, né? Ou se o paciente tem algum distúrbio encefálico que você fala, não, realmente isso aqui deve estar correlacionado com alguma doença genética, eu vou fechar o diagnóstico com o estudo genético. Variantes patogênicas de vários genes têm sido associados então com a síndrome dos espasmos epiléticos infantis, geralmente de novo, né, surgem naquela criança. Uma etiologia genética pode ser definida em até 41% dos casos. 41%. Incluem trissomia do 21, ARX, CDKL5, STXBP1, IQSEC2, TSC1, TSC2. São os principais genes associados. Uma mutação genética pode ser herdada do pai, em um dos pais, né? Pode ser leve, o pai pode ser assintomático. E além disso, né, você pode ter também vários tipos de aberrações cromossômicas, como cópias, variantes, né? E então você fazer um cariótipo pode ser importante, fazer um estudo de microsomal microarray também pode ser importante. Aqui tem uma figurinha que mostra, ele foca mais no eletromiograma aqui, né? Se você olhar aqui onde eu estou circulando, você tem um eletromiograma aqui de uma crise mioclônica, depois uma crise tônica e depois um espasmo epiléptico, né? Então ele comenta o quê? Que no espasmo epilético, a morfologia da onda aqui, né, no eletromiograma é meio rombo. Parece um fuso em crescendo e um fuso em decrescendo, né? Aqui na eletromiografia da crise mioclônica é bem rápida, é uma espícula bem rápida, seguida de talvez um fuso assim, bem menor amplitude, e na crise tônica você tem uma morfologia fusiforme prolongada aqui, que corresponde ao espasmo tônico. Isso aqui é mais para ilustrar, né? E comentar o seguinte também, né? Que o espasmo infantil, ele não ocorre na ponta, como você vê aqui. Ele está ocorrendo associado à onda lenta. No final da onda lenta você tem o espasmo, né? Então o espasmo ele vem mais no período aqui de pós-descarga, vamos dizer assim, no eletro, né, que você veria o espasmo, tá? É isso. A diferenciação de espasmo, de crise tônica e crise mioclônica. Desordens metabólicas são raras, mas são importantes, que é o que ele está comentando aqui. Devo fazer um estudo metabólico? Quando você não acha nada, você pode partir por essa seara aí, né? Na ausência de uma etiologia, você tem que pensar na dependência de piridoxina, mas é rara. Se você não tem como acessar o laboratório, para excluir, né, deficiência de piridoxina, você deve fazer um trial de piridoxina. Entretanto, dado a raridade dessa desordem, ele comenta, esse trial deve ser feito junto com a terapia de primeira linha. Diagnóstico diferencial, você tem os epiléticos e os não epiléticos. Então, lembrar que as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento começam antes dos 3 meses de idade. É um diagnóstico diferencial aqui dos espasmos infantis. Ainda que você possa ter espasmos, você vai ter nessa síndrome outros tipos de crise, incluindo crises tônicas, mioclônicas e crises sequenciais. Epilepsia mioclônica da infância, a MEI, ela se apresenta com crises mioclônicas, não espasmos epiléticos. O eletrocefalograma e o eletromiograma podem distinguir o mioclonus do espasmo epiléptico, tá? O eletroencefalograma mostra uma atividade de fundo normal,
que é típico, né, das epilepsias generalizadas genéticas, com espículas generalizadas tipo ponta-onda. A MEI seria aqui a epilepsia generalizada genética mais precoce. E os não epiléticos? Vamos ver aqui, não epiléticos. Mioclônus benigno do sono, normal. Mioclônus benigno da infância, normal, o eletro é normal, né? Tanto o interictal quanto na hora do evento também, né? Poderíamos chamar de ictal aqui. As cólicas infantis, que são intermitentes, são salvas prolongadas, a criança chora, fica rígida. Todo mundo que teve filho já passou por isso, já viu. E a síndrome de Sandfer ou o refluxo gastroesofágico, além dos ataques de tremor, né, que os bebezinhos, assim, geralmente até 1 mês de idade, né, no máximo 2, eles têm aqueles tremores assim, né, que os pais também estão acostumados a ver, né, acontece da criança fazer o tremor. A gente vê muito em berçário também, criança recém-nascida, né, pequenininha, fazer esse tipo de tremor. Queda da cabeça, ou head drop, né, queda da cabeça infantil benigna. São quedas de cabeça frequentes que ocorrem entre 3 e 6 meses de idade. No restante do exame a criança é normal, eletronormal. E a hipereplexia também. Então, está no diagnóstico diferencial. Okay? Então nós vimos esse quadro clínico. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Vamos dar uma olhadinha na tabela. Critérios diagnósticos para a síndrome dos espasmos epiléticos infantis. Crise é o espasmo, né, que é mandatório, pode ser flexor, extensor, misto. Ocorre em salvas, geralmente. Tem algum alerta aqui quanto à crise? Não. Crises de exclusão ele não comenta. Mas qualquer outro evento aí que chame mais atenção, se ele começar a ter vários abalos mioclônicos, várias crises tônicas, você já vai para outro diagnóstico, mas ele não coloca aqui. EG interictal, ipsarritmia, ou traçado multifocal, ou descargas focais, principalmente associadas logo depois dos espasmos, ou durante ou antes dos espasmos. Pode ter, então, esses tipos todos de crise, ipsarritmia, multifocal, focal. Na verdade, até o multifocal é muito frequente na vigília, né? Depois você dá uma revisada em ipsarritmia, é muito interessante, porque são muitos detalhes interessantes na ipsarritmia. São muitos, por exemplo, ela tende a desaparecer no sono REM, ela tende a desaparecer na vigília, ela pode se fragmentar no sono. Você tem as variantes da ipsarritmia, então é um universo aqui. Que realmente um texto tão abrangente, eles têm que colocar o que é essencial. Mas é um tema muito eletrizante esse aqui, né? Vamos dizer assim. Alerta. Interictal. EG interictal. Bandeirinha vermelha se for normal, o interictal, né? Ou se tiver surto supressão. Então é o extremo da normalidade aqui, né? EG normal, e o extremo do EG anormal, né? O surto supressão, né? Junto com a ipsarritmia muito grave. O que é que exclui? Na hora do ictus, na hora da crise, um EG normal, né, se ele for documentado nessa hora e não tiver, se não tiver o espasmo, não tiver a ponta onda lenta e as alterações eletromiográficas, você já exclui a possibilidade, né? Idade de início 1 a 24 meses, enquanto o espasmo epilético, embora, né, o espasmo epilético aí possa ocorrer mais tarde, isso aí geralmente não é espasmo epilético após 24 meses, embora possa ocorrer, geralmente não é, né, depois dessa idade. Idade de início entre 1 e 2 meses exclui ou bandeirinha vermelha, né, para possibilidade de ser um espasmo epilético. Então geralmente é depois dos 3 meses mesmo. Comorbidade. Comorbidades importantes aqui então, vamos lá. Você tem um atraso de desenvolvimento no espasmo epilético infantil depois que os espasmos se iniciam. Mas esse atraso de desenvolvimento ele pode ser ausente no início do quadro, né?
E realmente ele coloca uma coisa que é importante, é difícil de você avaliar, né, essa coisa do atraso do desenvolvimento no caso de uma criança que já tem uma lesão pré-existente, já tem um distúrbio de desenvolvimento pré-existente. Então fica difícil, né? Ele levanta isso aqui. Em relação a comorbidades, né? Comorbidades de alerta ele não coloca e que excluem também ele não coloca. Aí ele pergunta, a ressonância e o eletro são importantes? Ressonância não é necessária para o diagnóstico, mas é importante para você afastar as causas subjacentes, né? Um EG ictal não é necessário para o diagnóstico. Olha, um EG ictal, desde que um estudo de EG interictal mostre ipsarritmia ou anormalidades epileptiformes ou atraso de desenvolvimento, né? Então, na verdade, o que ele coloca para a gente é que o EG é um critério de diagnóstico, né? Seja ele ictal ou seja ele interictal, porque ele tem que mostrar o padrão da ipsarritmia ou anormalidades epileptiformes, que a gente viu que tem além da ipsarritmia, né, nesse quadro, ou atraso de desenvolvimento. O atraso do desenvolvimento aqui no eletro vai ser mostrado apenas de maneira indireta, né? Ou ele quis dizer que além do EEG, apenas o atraso do desenvolvimento torna o EEG desnecessário. Não sei o sentido dessa frase, tá? Na ausência de ipsarritmia ou anormalidades epileptiformes, um EEG ictal é necessário. Síndrome possivelmente em evolução. Então, as crianças que têm uma lesão cerebral, que têm um distúrbio de desenvolvimento, uma malformação no desenvolvimento, ou condições genéticas específicas, então ele está falando desses tipos de crianças que já têm um problema de saúde, né, na tenra idade, incluindo aqui as encefalopatias precoces, né, quando elas têm anormalidades no eletro, por exemplo, alta amplitude, identificação da atividade de fundo, descargas multifocais, elas devem ser monitoradas cuidadosamente. A criança doentinha, né, que já tem um probleminha cerebral, monitorada cuidadosamente para se avaliar o desenvolvimento de espasmos epiléticos, a possibilidade do surgimento de espasmos epiléticos. Entretanto, antes que os espasmos surjam, você não pode fechar o diagnóstico. Então, você tem que ter o espasmo. É o tipo de crise mandatório para você ter essa síndrome. E na síndrome sem confirmação laboratorial, ou seja, você está no lugar onde você não tem recurso. Ele fala que um eletro interictal é altamente recomendado. Mas se você não tiver nem eletro, você vai precisar ver os espasmos em salvas e eles têm que ser vistos, né, por um clínico experiente, pode ser em pessoa, pode ser um vídeo, e aí ele tem que ter os outros critérios mandatórios e os critérios de exclusão não podem estar presentes. Aí só pela clínica você faz o diagnóstico, né? Hoje é difícil não ter nenhum recanto aí onde você não possa pelo menos ter um eletro, né, que é um exame acessível, baixo custo, então é fácil de você conseguir. Mas de qualquer forma, então, se você não tiver nada, pela clínica você faz o diagnóstico. Muito bem, então nós terminamos aqui essa súmula, né, do diagnóstico aí dos espasmos infantis. A gente viu que aqueles quadros que a gente chamava de síndrome de West incompleto, né, vamos dizer assim, ou síndrome de West atípico, você não faz mais isso, você tem a síndrome dos espasmos epilépticos infantis e dentro desse grupo você tem a síndrome de West. Tá? A seguir nós veremos agora a síndrome de Dravet.